Eu vou passar agora a palavra ao professor Dalmo de Abreu Dalari, que tem premência no horário, para ele responder e fazer as suas considerações finais. Posteriormente, eu passo aos demais membros da mesa. Obrigado. Bom, é uma série de perguntas importantes, e eu vou procurar ser sintético na resposta, senão haveria matéria aqui para muitas horas. Então eu começo pelas perguntas orais. A primeira delas a respeito da legitimidade do plebiscito e desta discussão da campanha a respeito da ALCA. E eu queria chamar a atenção para um fato, que a Constituição brasileira de 88 foi a primeira em toda a história brasileira que previu o exercício do poder diretamente pelo povo. Todas as constituições anteriores diriam isso: o poder emana do povo e será exercido através de representantes eleitos. A atual diz isso: todo o poder emana do povo e será exercido ou diretamente por ele ou através de representantes eleitos. O que acontece é isso: como nós não temos a tradição de um exercício direto, muita gente ainda não percebeu isso, e também, aí é um fato da história recente, mas é um fato, nós brasileiros estivemos muito mobilizados para a Constituinte, para conseguir a Constituição, e conseguimos uma boa Constituição, e nos desmobilizamos depois. E tudo ficou como se os problemas todos tivessem resolvidos, porque temos uma boa Constituição. E muita gente não prestou atenção ao fato de que no Congresso Nacional foram estabelecidas muitas barreiras a esta participação do povo. Assim, por exemplo, em relação ao plebiscito. O plebiscito é um instrumento de participação popular. É o plebiscito da legitimidade democrática às decisões. As decisões são tomadas em nome do povo, são destinadas ao povo, e o povo melhor do que ninguém para dizer o que é que ele quer, qual é a sua vontade. Pois bem, aprovaram uma lei, dita lei regulamentadora do plebiscito, dizendo que o plebiscito só pode ser feito se antes o Congresso Nacional aprovar a realização do plebiscito. Então, basta que o Congresso não aprove e não há plebiscito. Isso foi uma forma de esvaziar. Agora, na medida em que houver o plebiscito, isto é importante, é um elemento legitimador. Eu me lembro uma vez, durante a Constituinte, que eu fui convidado para falar na Constituinte sobre alguns aspectos, e eu falava muito a respeito disso, e dizendo que o projeto de Constituição que fosse aprovado pela Constituinte deveria ser submetido à aprovação do povo, como foi feito, por exemplo, na Espanha, foi feito em Portugal. E um deputado, o deputado era mineiro, por sinal, Bonifácio de Andrade, me contestou e disse isto até com certa ironia. Eu me surpreendo de um professor de direito dizer isso, porque o professor deveria saber que nós deputados, fomos eleitos pelo povo e nós somos o povo. Então, se você quiser saber o que o povo pensa, o que o povo quer, pergunte para nós. E pronto, e está dada a resposta. E eu me lembrei de um fato que ocorreu numa das minhas aulas na Faculdade de Direito da USP, em que discutindo exatamente essas coisas, a deficiência da representação. E eu fiz essa pergunta: quem de vocês se sente representados pelos deputados federais? Aí um aluno levantou o braço e os outros deram risada. E eu quis saber o que estava acontecendo. Aí me disseram, é que o pai dele é deputado. Era o único que se sentia representado. Então, de fato, eu acho o plebiscito muito importante, é um fator de aferição da vontade do povo, da verdadeira vontade do povo, e é uma forma de corrigir, pelo menos em parte, as deficiências da representação. Mas, infelizmente, o plebiscito está muito bloqueado no Brasil, e bloqueado agora por lei, porque para fazer o plebiscito é preciso que o Congresso concorde. E como eles dizem que eles são o povo, eles sempre dirão que é desnecessário, porque o povo dirá através deles. Em seguida, a questão da constitucionalidade do acordo, aí eu me refiro, então, aos dois, tanto o acordo de Alcântara, que foi mencionado, quanto ao acordo da ALCA,
Quer dizer, na verdade, tem muitas inconstitucionalidades. Eu vou até ampliar um pouco a resposta, porque eu já antecipo resposta a outras questões, inclusive da ilustre professora, que é indignada porque não se cumprem as leis, não se respeitam as leis, a conivência de juízes e tribunais, e a senhora tem razão. Mas eu queria chamar a atenção para algumas coisas que estão acontecendo e que muita gente ainda não percebeu. Uma das coisas, e a senhora mencionou ditadura. Eu publiquei um artigo com o título Ditadura Constitucional. Depois de publicar este artigo, eu não tenho mais espaço na imprensa. Eu publicava artigos assim, com frequência. E muitos alunos, amigos, pessoas que me conhecem, perguntam, por que o senhor parou de publicar? Porque eles não publicam meus artigos. E o que eu posso dizer, não é por suposição, é por dados. O presidente Fernando Henrique interferiu para que parasse de publicar meus artigos. Então ele confirmou o que eu dizia, é uma ditadura constitucional. Agora, o dado que eu queria ressaltar a vocês, foi feita toda uma montagem para que o presidente tenha maioria no Supremo Tribunal. Assim, por exemplo, existe um ministro do Supremo que há algum tempo já, em artigo, eu disse que ele era o líder do governo no Supremo Tribunal, o que é uma ideia absurda ter um líder do governo no tribunal. Mas ele é o líder do governo, é Nelson Jobim. Eu digo o milagre e o santo. Para vocês terem ideia, quando se trata de um assunto de grande interesse do governo, em que o governo visivelmente será derrotado porque tem uma posição muito inconstitucional, e especialmente quando isso afeta a área financeira, o ministro Jobim usa uma técnica de obstrução parlamentar, porque ele foi deputado, depois foi ministro do governo Fernando Henrique e em seguida passou a ser ministro do Supremo Tribunal. O que é que ele faz? O processo está na mesa para julgamento. Ele pede vista dos autos. Pede vista, o regimento do tribunal diz que qualquer ministro pode pedir vista, se tiver dúvida, mas diz. Ele fica obrigado a devolver os autos até a segunda sessão ordinária seguinte. Quer dizer, no máximo, dentro de 15 dias ele teria que devolver. O ministro Jobim tem autos com ele há 3 anos. 2 anos, 3 anos. É o campeão absoluto da retenção de autos. É a interferência do Executivo no Supremo Tribunal. Depois foi indicada uma mulher para ministra do Supremo Tribunal, Ellen Grace. Então, que formidável, já era. Eu mesmo tinha escrito muitas vezes. A primeira advogada brasileira se formou no ano de 1900. Foi Maria Augusta Saraiva, que se formou pela Faculdade de São Paulo. Disse, bom, já era mais do que tempo de ter mulher nos tribunais superiores. Aí foi uma mulher que foi indicada por Nelson Jobim. Tanto que as próprias advogadas não fizeram nenhuma festa quando ela foi indicada, porque sabiam, ela é auxiliar do Jobim. E o último que foi indicado, Gilmar Mendes, é auxiliaríssimo. Para que vocês tenham uma ideia, esse Gilmar Mendes era advogado-geral da União, era auxiliar do presidente da República e foi pegado desse cargo e foi posto para ministro do Supremo Tribunal. E uma informação, quando a seleção brasileira ganhou penta, voltou ao Brasil, não ia passar por Brasília, porque o presidente não tinha dado a mínima bola para a seleção. Quando disseram que o Brasil não tinha chance, ele então ficou longe. Quando o Brasil ganhou, aí ele queria que passasse por lá para ele tirar uma lasquinha. E a seleção não queria passar, a CBF não queria que passasse. Quem foi que interferiu? E o jornal noticiou isso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, entrou em contato com a direção da seleção, quebrou o galho do presidente e a seleção passou por Brasília. É para isso que serve um ministro do Supremo Tribunal Federal. É o ministro quebra-galho. O outro é o ministro líder do governo. Esse é o ministro quebra-galho. E quando há uma coisa que é técnica, mas é fácil de explicar, é bom vocês saberem. Quando se fala, a reforma do judiciário, foi mencionada isso, foi o Banco Mundial quem mandou que reformasse o judiciário. E uma das coisas propostas é uma coisa chamada súmula vinculante. O que é isso? É quando o Supremo Tribunal decidir, todos os juízes e tribunais ficam obrigados a decidir igual. Tira a independência dos juízes. E por que isso?
porque o Supremo decide o que o governo quiser. E o governo quer o que o FMI quiser. De maneira que, em última análise, o próprio Supremo ficou auxiliar do FMI. Aí pergunto, bom, e a questão de Alcântara, a questão desse acordo da ALCA? Eu quero dizer isso. Existe uma ação já no Supremo proposta por um advogado de Brasília contra Alcântara. Mas isso está no subterrâneo, está lá escondidinho, está na gaveta. E uma outra coisa que eu queria propor, completando a resposta, é que, em relação ao próprio Fernando Henrique, 5 advogados brasileiros pediram a instauração de comissão parlamentar de inquérito pela prática de inúmeras irregularidades. Eu fui um dos subscritores, nós éramos 5. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Este nosso pedido, que estava todo fundamentado, nós tivemos o cuidado de pegar uma série de fatos, né, foi distribuído a uma comissão especial do Congresso que recomendou arquivamento, que diz que não havia ilegalidade. O regimento do Congresso prevê recurso, se houver essa decisão, e nós recorremos. Aí, e eu vou dizer milagre, o santo, houve a interferência do presidente Aécio Neves, que engavetou o nosso recurso e usou de um subterfúgio, que é uma fraude, na verdade. O que é que ele fez? Está lá escrito que o recurso é para o plenário. Ele ficou com aquilo na gaveta. Quando foi num dia em que havia 3 deputados no plenário, aí ele pôs o recurso para dizer, claro, não tinha maioria para acolher o recurso. Ele disse, que pena, né, não acolher. Arquivou. Então, a conivência no Supremo, conivência no Congresso Nacional, e, por isso, a absoluta necessidade de que o povo participe. Inclusive, uma das ilustres participantes mencionou a ausência de deputados, eu também acho isso grave. E eu confio nisso. Nós estamos avançando, vamos avançar, mas penosamente. E vamos avançar na medida em que houver maior participação popular. É esse o nosso caminho. A Constituinte de 88 mostrou isso, nós avançamos muito porque o povo estava presente. Inclusive em relação, por exemplo, à proibição de discriminação contra as mulheres. Hoje a Constituição diz isso expressamente. Por que ela diz? Será que porque o homem brasileiro deixou de ser machista? Não é nada disso, é porque as mulheres brigaram organizadamente, foi uma conquista. E em relação a todos esses assuntos, é indispensável a participação popular. Eu estou só um pouco preocupado, eu vou apressar um pouco, porque daqui a pouco o meu avião está saindo. Mas acho que nesta forma, como eu respondi, eu já abrangi várias questões. A questão da legitimidade, da constitucionalidade, da conivência, para vocês perceberem isso. Há tentativas, inclusive o advogado de Brasília contra Alcântara, nós contra as ilegalidades do presidente, mas há um esquema fechado. É a elite que está encastelada em pontos estratégicos do poder. E a única maneira da gente furar esse esquema é a participação popular. Ilusões, eu sou professor há muitos anos, na verdade, eu estou no mundo jurídico há 50 anos, que eu entrei para a Faculdade de Direito em 53, no primeiro ano já comecei a trabalhar, nunca mais saí. E tenho visto muitas coisas. Então, uma das coisas que eu concluí pela minha própria experiência é que nós não temos liberdade de imprensa. Quem tem liberdade de imprensa, eu nem sei se é o dono do jornal, dono do veículo, é quem paga, é o anunciante, é o grande anunciante. Isto sim. Então nós temos um cerceamento muito... E aí, mais uma vez, eventos como esse são muito importantes para a gente furar estas barreiras que estão aí. Aí eu lembraria isso, durante o período das ditaduras militares, eu posso dizer nós, porque eu estive na linha de frente, nós furamos muitas vezes a censura, mas à custa disso, dessas reuniões, dos pequenos boletins. Por isso é muito importante que haja reuniões, boletim de associações, de sindicatos, isso tudo produz resultado de grupos comunitários. A igreja teve um papel importantíssimo através dos grupos comunitários e das pequenas publicações. Então, vamos difundir isso, participar, dialogar, é uma forma da gente influir no poder.
Bom, em seguida aqui, em relação às questões escritas propostas, aí há uma questão, e até curiosamente, eu recebi, por coincidência, recebi ontem, uma minuta de artigo de um brasileiro notável, que é o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. O embaixador, é bom vocês saberem isso também, o embaixador está sofrendo sérias restrições no Itamaraty por causa das suas posições. Quer dizer, ele inclusive foi retirado assim, do dia para a noite da direção de um instituto, o Instituto de Estudos e Pesquisa, que ele dirigia com a máxima competência. Ele foi retirado exatamente porque ele fez pronunciamento contra a ALCA. Aí o governo disse, não, ele está contra a linha do governo. E ele foi tirado. E eu recebi ontem, uma minuta, é um artigo que ele vai publicar, mas eu vou ler um pequeno trecho, porque me perguntaram isso. Bom, e se o Brasil não aderir à ALCA, será que isso não vai ficar ruim para nós? Lembrando duas coisas. Primeiro, o fato de não aderir à ALCA não impede que o Brasil mantenha acordos comerciais, inclusive com os Estados Unidos. São chamados acordos bilaterais. A ALCA é um acordo multilateral, muita gente participa, mas nós temos muitos acordos que são bilaterais. Eles continuarão em vigor. E um segundo aspecto, que na verdade é uma espécie de complemento desse, está aqui num trechinho do artigo que o embaixador vai publicar. Ele diz isso: são de tal forma variados e importantes os vínculos e os interesses americanos no Brasil, ocasião e lugar para importantes oportunidades de investimento e de lucros muito significativos para suas mega empresas, que não teriam os Estados Unidos jamais interesse em brigar com o Brasil, em sancionar o Brasil porque não deseja participar da ALCA. Ele diz, além de tudo, os Estados Unidos não teriam o direito de impor qualquer sanção, porque o Brasil é soberano, ele adere se quiser, a decisão é dele. Mas o dado, de fato, importante é que é falso e é ingênuo dizer, o Brasil, pobrezinho, é totalmente dependente. Ele é dependente porque os governos criam a dependência. Mas, mesmo do ponto de vista econômico, o Brasil é importante para os Estados Unidos. Basta lembrar isso, é um mercado potencial de 160 milhões de consumidores. Só uma parte é realmente grande consumidor por causa das injustiças internas, má distribuição da riqueza, mas é um potencial grande que está crescendo. Então, nenhum capitalista, nenhum produtor capitalista briga com o mercado de 160 milhões. Então, fique muito tranquilo. Eles vão deixar de mandar os remédios para o Brasil. Não deixarão, não, porque o remédio dá lucro para eles. E até há uma velha história que simboliza bem isso, que o bom capitalista, se é que existe um bom capitalista, eu diria, o capitalista é aquele que não perde a oportunidade de vender a corda com que ele vai ser enforcado. Quer dizer, de qualquer maneira, ele vendeu a corda, ele ganhou dinheiro, deu lucro. Agora, se ele vai ser enforcado, isso para ele é outro problema. E o problema é que ele venda a corda. Não é? Bom, então o que eu diria é isso, não há risco para o Brasil pelo fato de não aderir à ALCA. E continuaremos com os nossos acordos bilaterais, inclusive, lembrando isso, o México participa do NAFTA, que é aquele acordo da América do Norte, e o Brasil tem acordos com o México que continuam vigorando, de maneira que isso não traz nenhum prejuízo. Deixa eu ver se há aqui mais alguma coisa que eu não tenha dito. Eu acho que basicamente eu abrangi todas as perguntas. Eu lamento muito, peço desculpas, eu gostaria de ficar até o fim, inclusive eu aprendi bastante com os meus queridos amigos e colegas que trouxeram perspectivas diferentes, professor Reinaldo com a perspectiva econômica e com muito realismo, e professor Valério Arcari também lembrando dados da história que são fundamentais. Nós não vivemos fora da história, de maneira que é muito importante o conhecimento da história. Eu queria mais uma vez agradecer imensamente aos organizadores e agradecer a vocês. Eu como brasileiro, eu me beneficio da presença de vocês e fico muito feliz por verificar que há brasileiros como eu dispostos a lutar pela independência do Brasil. Quer
Quer dizer, por uma verdadeira independência, dependência que significa que a vontade do povo brasileiro será uma vontade livre e a vontade preponderante, que se tomem decisões segundo aquilo que o povo quer e segundo o interesse do povo. Este é o caminho para que o Brasil dê efetividade a tudo aquilo que está na Constituição, sobretudo que dê efetividade à exigência constitucional de respeitar a soberania e respeitar a dignidade da pessoa humana. E é um dos pontos que, para mim, é dos mais graves na questão da ALCA. A ALCA, sem dúvida alguma, vai aumentar a dependência, aumentando a dependência, aumentará desemprego, entre outras coisas, e isto é uma forma de agressão à dignidade da pessoa humana. Então, muito obrigado a todos vocês, mais uma vez. Eu tiro uma xerox rapidinho, né? Bem, então, neste momento, por causa de compromissos profissionais em São Paulo, o jurista e professor da Faculdade de Direito da USP, Dalmo Dallari, vai se retirar dos debates do segundo Fórum Minas por um Outro Mundo. Pela brilhante participação aqui no nosso evento e contando com o senhor nas nossas próximas atividades que o comitê tem realizado mensalmente. E nós não vamos perder a oportunidade de já estar acertando alguma coisa com o professor aqui hoje. Muito obrigada. Professor Reinaldo. Rapidamente responder a 3 perguntas aqui do Paulo da PUC, do Moquid, sobre economia. Com relação à questão de taxas de juros, é possível reduzir juros? Mas, na realidade, por que o governo brasileiro não reduz? Porque ele está armadilhado nesse próprio modelo. Na verdade, para reduzir juros no Brasil, você tem que fazer uma reversão dessa liberalização cambial, monetária, comercial e nós temos no Brasil hoje. A gente só consegue, não há nenhuma possibilidade de juros que não seja reduzindo essa situação de abertura econômica, de casa da mãe Joana que o Brasil é hoje. Então, esquece. Quem diz que vai reduzir juros sem mudar o modelo é lorota pura. Então, a gente só vai conseguir reduzir juros quando mudar o modelo. Fundamentalmente é reduzir o grau de abertura da economia brasileira. A segunda coisa é a iniciativa para não recorrer ao Fundo Monetário. Tem saída? Claro que tem saída. Na verdade, esse acordo com a FMI é uma tolice completa do ponto de vista dos interesses da economia brasileira. O Brasil não precisava, ele é desnecessário e ele é prejudicial ao Brasil no curto, médio e longo prazo. Qual é a alternativa? Fundamentalmente, hoje, no curto prazo, o que o governo brasileiro tinha que fazer era deixar o câmbio flutuando e não vender $1 sequer para a iniciativa privada. Hoje mesmo, ontem, o governo vendeu um monte de centenas de milhões de dólares aparentemente, para a Eletropaulo comprar o dólar a 3,10 e pagar suas dívidas. Só que daqui a 15 dias, esse dólar vai estar a 3,40, daqui a um mês vai estar a 4, daqui a 3 meses vai estar a 6, daqui a 6 meses vai estar a 7. Aí nós vamos, na hora de importar petróleo e trigo, ter que comprar o dólar a 7. Resultado, se deixar o dólar flutuante, o Brasil congela as reservas, não vende um dólar sequer para o setor privado compra as zeragens de mercado, quer dizer, é o preço que o mercado dá, e ele se vira. Quer dizer, o empresário que achou que o dólar fosse ficar a R$1 nos próximos 20 anos é incompetente e irresponsável, tem que quebrar mesmo, não tem que socializar perdas, não. Resultado, deixava o dólar flutuando, congela as reservas, quando o novo presidente entrasse, isso é que tinha que ser o pacto da transição, obrigar o Fernando Henrique a não vender dólar, proibir ele vender dólar e falar qualquer coisa que quando é a boca só fala besteira. Então, não vende dólar e não deixa o Pato Manco falar mais. Porque toda vez que ele fala, os prédios do Brasil sobem. Isso era o pacto da transição. E quando o próximo presidente entrasse, o que ele fazia? Ele fazia essa reversão da liberalização cambial, monetária e financeira do Brasil, já em janeiro. Outra coisa, risco de ruptura institucional. Tem risco, sim. Quem diz que não tem risco é o otimismo irresponsável. Tem risco, sim, senhor. Quer dizer, o dia que a reserva chegar a zero e a história do Fundo Monetário de botar a reserva a 5 bilhões,
Isso é de uma irresponsabilidade completa. Se chegar em reserva com 5 bilhões, vai dar importação do Brasil de 1 mês e 4 dias. Resultado, não entrou um dólar durante 1 mês e 4 dias em janeiro, e com a série de compromissos que o Fernando Henrique está deixando para janeiro, fevereiro e março, vai resultar é o seguinte: essa reserva 5 é o Brasil quebrado. O Brasil quebrado é o dólar 10, é o dólar 15 e o Banco Central não tendo $1 sequer para vender para a Petrobras para importar. Não tendo $1 sequer para vender para os importadores de trigo. E aí o Brasil quebra. Quebrou, dá confusão. Dá crise institucional, sim. Então, quem fala aí dizendo que não tem crise institucional é de um otimismo irresponsável. Nós temos que fazer tudo para ter uma blindagem institucional. A blindagem institucional passa pelo congelamento das reservas, pela rejeição do acordo com o Fundo Monetário Internacional. No curto prazo, congela as reservas, em janeiro começa a reversão da liberalização monetária, cambial e financeira que está matando, sufocando a economia brasileira. É isso aí. Gostaríamos de agradecer também ao professor Reinaldo Fernandes, em nome do comitê, e com a mesma lembrança que também vamos estar agendando futuras atividades. Eu vou passar agora a palavra ao professor Valério Arcari, para poder responder e fazer também as suas considerações finais. Eu penso que, em primeiro lugar, a questão decisiva para nós que estamos aqui é compreender que o resultado dessa luta não se decide somente dentro do Brasil. O processo começou como um processo internacional, como uma ofensiva recolonizadora que atinge o conjunto da América Latina, que atinge a Ásia também. E a resposta a esta ofensiva, ela se desenvolve de formas desiguais, de tal maneira desiguais que, na verdade, o Brasil está na retaguarda em relação à intensidade da resistência que nós assistimos em outros países da América Latina. Por enquanto está na retaguarda. Lembremos que nos anos 80 o Brasil teve na linha de frente durante anos e anos seguidos. Mas neste momento, e na verdade na última década, o Brasil está bastante na retaguarda. Mas nós estamos inseridos numa totalidade que é superior a nós. Esta totalidade exige um novo internacionalismo, uma nova solidariedade internacional, e é por isso que nós estamos no Fórum Social de Minas, que é uma preparação do Fórum Social Mundial. Quer dizer, qual é a esperança? A esperança é que nós, na América Latina, não fiquemos somente neste momento da campanha da ALCA, que foi a organização do plebiscito no nosso país e em alguns outros países. A nossa esperança tem que ser pensar um calendário que vá além. Eles têm um calendário, eles têm a reunião de Quito, agora no final de outubro, início de novembro. O pessoal do Equador, da CONAI, está dizendo que, se depender deles, a reunião não vai ser em Quito. Isto pode ser. Vocês sabem que algum comércio foi reunir num obscuro Emirado Árabe, que é uma cidade construída no meio do deserto e em frente ao Golfo Pérsico, porque não tinha condições de se reunir mais em nenhuma capital do centro do sistema, depois do que foi Gênova. Recentemente, em Barcelona, os presidentes da União Europeia foram recepcionados por 500 mil pessoas. Isso passou numa nota de rodapé da imprensa brasileira. 500 mil pessoas em Barcelona é algo espantoso, entendem? Quando o Real Madrid ganhou a última vez o campeonato nacional, não tinha nem metade disso nas ruas de Madrid. Então, 500 mil em Barcelona é uma comoção gigantesca. E as delegações internacionais, alerta, boa parte delas foram barradas nas fronteiras. Na sequência, houve uma reunião de ministros da União Europeia em Sevilha, muito recentemente, para aprovar um novo estatuto unificado de controle de fronteiras e de tratamento dos temas da imigração, inspirados no nefasto Berlusconi. O Berlusconi é uma regressão em toda a linha. E, de novo, em Sevilha, os números são espantosos. Mais de 100 mil pessoas em Sevilha. Sevilha é uma cidade que dificilmente tem mais de 1 milhão de habitantes. Então, nos países centrais, nós estamos assistindo a uma realidade nova.
Então, eu acho que quero chamar a vossa atenção para isso. Qual é a realidade nova? Desde a guerra no Vietnã, não existe no mundo um movimento de solidariedade com a resistência do Sul, como nós estamos assistindo nos últimos 2 anos. A última vez em que nos países centrais surgiu um movimento de juventude unificado com o movimento popular, com o movimento sindical, que teve essa capacidade de mobilização, foi na resistência contra o Vietnã. E teve um papel decisivo. Não se decidiu a sorte da guerra do Vietnã na ponta do fuzil dos Vietcongs, não nos enganemos. Criaram-se condições internas nos Estados Unidos que impediam a continuação da guerra. Então, primeiro elemento, é preciso apostar numa saída internacionalista. E esta saída tem um elemento fundamental, que é o crescimento desta nova esquerda que se solidariza com o Sul, que condena o Fundo Monetário Internacional, que exige a anulação da dívida externa e que denuncia a ALCA. Estes são aliados estratégicos e nós temos que construir um plano de ação de lutas com eles. Ou seja, que 300 mil em Gênova contra a União Europeia. Nós queremos ver no próximo ano, no calendário de mobilizações, como entra a bandeira da luta contra a ALCA. Segundo, a nossa articulação no Sul. Nós temos que avançar na nossa articulação no Sul. O nosso grau de articulação no Sul é muito pequeno. No nosso caso, não se trata muito de mobilização de solidariedade, porque nós temos que mobilizar o nosso povo pelas suas reivindicações. Porque está difícil, né? As condições de vida do nosso povo estão dramáticas e, infelizmente, o horizonte não é muito animador, como alguém comentou hoje de manhã, creio que foi o professor Dallario. A perspectiva digamos, no curto e médio prazo é pouco animadora. Vejam, o Fundo Monetário impôs como condição que só liberava um novo empréstimo antes das eleições, se fosse parcelado, 3 bi antes das eleições, 3 bi depois. Lembra o coronelismo brasileiro? Vocês lembram? Aqueles que são interessados em história sabem que uma das técnicas dos coronéis era dividir a nota em 2. Dava metade da nota antes da eleição e a outra metade depois. O Fundo Monetário não está inventando nada de novo. É um modo brasileiro de exercer uma chantagem. É o jeitinho brasileiro. 3 bi antes das eleições, 3 bi depois, e os outros 24 só no ano que vem. Mas tem uma condição. Tem que ajoelhar. Tem que dizer, piso de 3,75. Esse é o número mágico. E eles dizem, talvez precise mais. Precisem mais. Vocês sabem que os consultores, o Reinaldo conhece isto melhor que eu, mas eu leio um pouco pela imprensa de São Paulo, vários consultores estão dizendo que com 3,75 de ajuste fiscal, não fecha, tem que ir para 5%. Bom, eu sou curioso destas metáforas históricas e fui ver qual era o tipo de ajuste fiscal que no final da Primeira Guerra Mundial foi imposto à Alemanha para ela pagar as reparações de guerra e que produziram a superinflação de 23, 24. Então, são números inferiores a 5%. Quer dizer, 5%, pessoal, é a terra arrasada. 5% é corte brutal dos serviços públicos numa escala como nós não vimos nada até aqui. Infelizmente, vocês viram, os 4 principais candidatos foram todos a Brasília e posaram para a foto, porque o importante era a foto aparecer no New York Times. Os 4 estiveram, vejam que estágio superior de civilização que eles têm no Brasil. Oposição e situação estão todos de acordo de que, apesar de todas as suas diferenças, o acordo do FMI está acima de tudo isso. O acordo com o FMI se respeita. Com este acordo, a crise social se aprofunda. Não há mágica. Não tem mágica. É como falou o Reinaldo agora, aqui, eles vão fazer fuga de dólares, daqui até dezembro, não tem nada que saber. E se o resultado for desconfortável para as grandes corporações capitalistas, a fuga de dólares vai ser mais intensa e a desvalorização do real vai ser mais intensa. E como o teto, o piso das divisas está em 5 bi, nós temos 5 semanas para pagamentos e importações em janeiro. E depois disso, é uma situação imprevisível. Ou seja,
é a exigência da capitulação. Se houver a capitulação, ele libera uma nova fatia dos 24 bi. Então, se isto não é uma condição neocolonial, de imposição de uma política econômica, independente de qual seja o resultado do sufrágio universal, e a tal ponto independente que os 4 principais candidatos sabem que é independente e foram a Brasília. Então, estes são os termos do jogo. Isto mudou tudo. Agora, no Brasil isto é novo, mas na América Latina será que é novo? Então vamos olhar de novo para a história. Será que é novo na América Latina? O que aconteceu na Argentina no ano passado, no retrasado, em 2001? O De la Rua não tinha sido eleito como oposição violenta contra o Menem? Não foi o De la Rua que, sob chantagem do Fundo Monetário, chamou para ministro da Economia o ministro da Economia do Menem para continuar aplicando o plano econômico que o povo argentino tinha derrotado nas urnas? Pois foi isso que aconteceu. Isto não aconteceu no século XIX. Isto aconteceu há 2 anos atrás. Atenção, não aconteceu no Turcomenistão, nem na Quirguícia, nem em algum lugar muito estranho no mundo. Aconteceu no segundo país decisivo da América do Sul, que é a Argentina. Então, o desenho, a brincadeira dos anos 80, o efeito Orlov, quer dizer, o desenho estratégico do ponto de vista de lá está claro. O desenho é: nós precisamos de um governo que tenha legitimidade, se possível que cumpra o papel de bombeiro social, mas que no fundamental tem que respeitar os acordos. E se respeitando-se os acordos, o que nós estamos fazendo é acelerar a ALCA. É tão simples como isso. Nós nem sabemos, atenção, neste momento, porque o texto não foi divulgado, se não há uma cláusula secreta. Porque há todo um assunto super nebuloso, mas que saiu em notas de jornais, que o O'Neill teria comentado na visita rápida ao Brasil, numa reunião com empresários, e eles teriam vazado para colunistas econômicos. Isto é tudo, evidentemente, eu não tenho nenhuma segurança do que eu vou relatar para vocês o que eu leio na imprensa, porque é minha obrigação profissional olhar estes detalhes. Mas o que saiu na imprensa é que o O'Neill teria comentado que um dos elementos para esta mudança de linha do Fundo Monetário, que foi por decisão do governo americano, foi o governo americano que pressionou o Fundo Monetário e disse: para o Brasil tem que liberar 3 bi já, e tem que fazer uma negociação. Não é a posição do Fundo Monetário ainda em relação à Argentina, a chantagem na Argentina continua. Então o O'Neill comentando, dizendo: nós mudamos de linha em relação ao Brasil, mudamos de linha, e mudamos de linha porque nós apostamos que ainda há uma possibilidade eleitoral, mas há uma cláusula, e a cláusula secreta é a aceleração do calendário da ALCA. Por quê? Porque o Bush aposta que a ALCA está fechada antes dele concluir o segundo mandato. Porque o Bush pretende ser reeleito. Vai inventar uma nova guerra, vocês já sabem, não é? Há uma nova guerra para ser feita que vai tentar pavimentar o caminho de uma reeleição do Bush filho. E ele quer terminar a ALCA. Isso nós não sabemos se é certo ou não. O que é certo é que é evidente que, haja ou não a cláusula secreta, nós não poderemos saber, porque o tratado... Bom, é por isso que chama-se cláusula secreta. É para o povo brasileiro não saber, é por isso que nós não sabemos. Independentemente disso, os termos do acordo com o FMI já são uma antessala da ALCA, já impõem condições de monitoramento, chantagem, de controle sobre a economia brasileira, que significam um aprofundamento da dependência e, portanto, pavimenta o terreno para a implantação da ALCA. Me despeço de vocês fazendo uma última analogia histórica. Quando se começa uma grande virada histórica, as grandes metas, os grandes projetos parecem fantasias. Quando os revolucionários no último quartel do século XVIII, em Boston, disseram: não vamos pagar o imposto do chá, e lançaram enviados para Nova York, Quando eles começaram essa rebelião contra a tirania inglesa, e vejam a ironia da história, a carga fiscal redobrada, o ajuste fiscal imposto pela Inglaterra, era por causa dos custos da guerra que eles tinham tido com a França. E aí desovaram em cima das 13 colônias americanas o custo da guerra que o Império Inglês tinha feito contra os Bourbons. Mas quem tinha que pagar eram as 13 colônias da América do Norte. E tinham, portanto, era o ajuste fiscal. Vejam, de novo o ajuste fiscal. Quando eles começaram, como eles poderiam imaginar que eles estariam construindo, para o que era o século XVIII,
o Estado mais livre, a república mais avançada que a história tinha conhecido até então. Eles não sabiam. No final do 16, quando as Províncias Unidas se levantaram contra Carlos V, imagina, Amsterdã, uma cidade com 300 ou 400 grandes comerciantes, uma colônia do Império de Carlos V, o império mais poderoso do seu tempo. Tudo o que nós conhecemos hoje como Alemanha, tudo o que nós conhecemos hoje como Países Baixos, ou seja, Bélgica e Holanda, mais a Espanha, mais o Império Colonial da Espanha. E aqueles comerciantes holandeses foram à guerra e libertaram as Províncias Unidas e fizeram a primeira Revolução Burguesa que triunfou. No início parecia uma loucura e triunfaram. O Japão aprendeu o drama da China, aprendeu com as lições do drama chinês, depois da Guerra do Ópio, quando os ingleses destruíram o exército chinês para obrigar a China a comprar o ópio que eles plantavam e produziam no Afeganistão. 2 vezes na história o Afeganistão entrou no centro do mundo, uma na antessala da Guerra do Ópio, que já era na época a grande plantação da papoila, e a segunda o ano passado em função dos episódios que vocês conhecem do 11 de setembro. Os japoneses aprenderam a lição e disseram: o que fizeram no Império do Meio não vão fazer na Terra do Sol Nascente. Fizeram a Revolução Meiji. Acabaram com o shogunato, acabaram com os privilégios medievais dos samurais. Constituíram um Estado centralizado, poderoso. Reforçaram a autoridade do imperador. Fizeram uma fusão social nova. A monarquia absoluta com a burguesia ascendente. Em 30 anos, o Japão tinha escapado à condição de país da periferia, tinha entrado no clube dos países centrais, em 30 anos. Nas encruzilhadas históricas, se joga o destino de uma nação, e nas circunstâncias em que nós estamos, se joga em grande medida o destino latino-americano, se joga dentro da situação brasileira. O Brasil pode encabeçar, junto com a Argentina, e junto com o Equador, e junto com o povo venezuelano, e junto com o povo colombiano, uma resistência global ao Império Americano. Nós podemos estar assistindo a uma segunda vaga de descolonização do mundo, mas desta vez com um epicentro não na Ásia, mas com um epicentro na América do Sul. Isto faria pela primeira vez na história da humanidade que este nosso perdido Cone Sul se transformasse no centro do mundo, no centro da ordem mundial. Mas isso depende de uma mobilização revolucionária dos nossos povos. Não se derrota a ALCA sem mobilização revolucionária. O plebiscito que nós vamos fazer na Semana da Pátria, me despeço de vocês, é uma semente para plantar uma revolução na consciência do povo pobre, trabalhador e da juventude brasileira. Mas essa revolução na consciência tem que transformar-se numa disposição de luta para derrotar o sistema que estão nos impondo. Uma disposição como nós já podemos encontrar nas ruas de Buenos Aires. Quando nós conseguirmos unir esta resistência da América Latina, os americanos verão que existe uma gigantesca força política que pode derrotar os seus planos de ter uma renovada hegemonia dentro do sistema mundial de Estados. Obrigado pela vossa atenção, é sempre uma alegria estar em Belo Horizonte. Antes de passar a palavra ao deputado Adelmo Leão, que fará o encerramento dessa sessão, gostaria de dar alguns recados. Não, antes de agradecer ao professor Valério Arcari pela brilhante explanação. Em primeiro lugar, ontem à tarde teve uma oficina sobre o impacto dos transgênicos, da soberania alimentar, que vai ter continuidade hoje no mesmo espaço físico, a partir do ponto que parou ontem. Segunda questão é que nós teremos agora, após o encerramento dessa sessão aqui, a plenária de mobilização do plebiscito da ALCA. E nós gostaríamos de conclamar as pessoas que estão nas galerias que descessem aqui para o plenário, para que nós pudéssemos fazer essa plenária aqui no espaço do plenário da Assembleia. Por último, reforçar que hoje, às 16 horas, nós teremos o nosso ato aqui no Hall das Bandeiras da Assembleia Legislativa sobre a questão da ALCA. Eu vou passar agora a palavra, então, ao deputado Adelmo Leão, tá, para as considerações finais. Muito obrigada. Em nome do Comitê Mineiro, eu agradeço
a participação de todos. São 3 questões bem rápidas. Primeiro, aqui o João Luiz manda esta letra aqui para nós. O grito dos excluídos é grito do cidadão, que grita por justiça nesta terra, neste chão. Esse grito toca forte, todo mundo vai ouvir. E tudo o que queremos, nós iremos conseguir. O grito dos excluídos é o grito do cristão, que quer reforma agrária para ter seu próprio chão. Esse grito toca forte, toca no seu coração e acaba com a miséria, gerando libertação. O grito dos excluídos é grito do cidadão, que luta por saúde, moradia, educação. Vamos juntos nesta luta, sejamos audaciosos, sacudindo a poeira, derrubando os poderosos. Quem tem globo tem tudo, eis a grande ilusão. Já chega de mentira e de manipulação. Vamos juntos nesta luta, lutar por um novo dia, onde seremos felizes com a nossa soberania. O segundo, da Ivana Monte Lima, que ontem contribuiu aqui com reflexões importantes sobre o fórum. Ela disse, entre outras coisas, que é dela uma das preocupações convidar as pessoas a pensarem o que querem para o futuro próximo, para si, sua família e para o país. Os jovens precisam deste parâmetro, serão os mais sacrificados pelos atos da maldição FHC. E disse: gostei deste trabalho tão gratificante, foi uma grande oportunidade e apreciaria ter todo o material possível sobre o fórum ao final. A Ivana Monte Lima. Terceiro, responder a Carlúcia. Dizer a Carlúcia uma questão que a gente escuta muito e a gente está acostumado, às vezes, a fazer essa reclamação. Nós reclamamos, às vezes, falamos dos ausentes. Isso não resolve. Eles estão ausentes. Por isso eu quero falar para vocês que estão aqui presentes. É uma questão muito importante. Considero uma questão importante. Eu sou testemunha, conheço os 77 parlamentares. Aqui nessa casa tem parlamentares honrados, às vezes até estão ausentes aqui, mas no que eles defendem, no que eles fazem, na proximidade com os pobres, os excluídos, na identidade da luta, eles estão próximos de nós. Então, acho que não pode e não podemos condenar todos apenas pela ausência nesse momento. O grave é a ausência deles, desse grande projeto. E aí tem muitos que estão ausentes. Mas eu aprendi na história, Carlúcia, e nós tivemos aqui historiadores extraordinários, uma coisa que eu considero também muito valiosa, que parlamentar sem povo não faz revolução, mas o povo sem parlamentar faz revolução. O povo faz sem o parlamentar e com o parlamentar. E para concluir, dizer para vocês, o ano que vem nesta casa, aqui existem 77 lugares, aqui na mesa, mais as vagas que estão aí que vocês ocupam. São 77 parlamentares. Não surgirão da profundeza dos infernos e nem chegarão aqui carregados por anjos. São pessoas do povo, com qualidades e defeitos. Ninguém vai chegar aqui perfeito. Vai chegar com qualidades e defeitos. Nós temos mais de 600 candidatos a esta casa. Se o povo tiver as informações adequadas, porque o povo quer escolher os melhores. Se o povo não for influenciado apenas pelas informações originárias da grande mídia e do poder econômico extraordinário, da ditadura econômica, e fizer boas escolhas entre mais de 600 candidatos, o povo poderá colocar nesta casa, aí sim, os companheiros e os seus verdadeiros representantes que poderão estar com o povo para fazer a revolução necessária. Sem isto, nós vamos ficar reclamando. Finalmente... Adelmo, me permite... Finalmente, Carlúcia, lhe permitirei agora mesmo. O João Luiz está dizendo que divulgue, por favor, o site sobre a eleição. Tem
sobre a eleição, www.e2002.com.br. Aqui você pode conhecer melhor e dar informações sobre cada candidato. Carlúcia. Bom, da mesma forma como eu quis registrar o repúdio, né, e a indignação pela ausência, eu quero, enquanto cidadã, mulher, participante conforme as minhas possibilidades, na construção desse país que queremos e acreditamos que é possível, quero registrar também a minha alegria, que é de tantos outros que aqui estão, e, ao mesmo tempo, a gratidão até pela sua presença aqui, porque você foi o único que não só passou, mas esteve. E as mudanças, elas acontecem através de uma presença não só espiritual, mas física, atuante, participativa. Muito obrigada, Adelmo. Continue assim. Que Deus nos encontraremos lá na frente. A presidência encerra a reunião.